E se os sonhos forem uma janela para outros mundos? Desde tempos imemoriais, os sonhos têm fascinado a humanidade. Essas experiências oníricas, muitas vezes vívidas e surreais, sempre foram alvos de interpretação, análise e mistério. Entre as muitas teorias sobre o significado dos sonhos, uma perspectiva intrigante e cativante sugere que eles poderiam ser uma janela para outros mundos ou realidades alternativas. Natureza enigmática dos sonhos. Os sonhos são uma área de experiência humana, continua a intrigar e desafiar nossa compreensão. Dentro desse reino interior, a mente cria um mundo próprio, onde as limitações da realidade cotidiana muitas vezes desaparecem. Nesse espaço enigmático, objetos podem mudar de forma, cenários podem se transformar sem aviso, e até mesmo as leis da física podem ser suspensas. Essa natureza fluida e muitas vezes irracional dos sonhos levou algumas pessoas a se perguntarem se eles poderiam transcender os limites do nosso conhecimento. Poderiam os sonhos ser portais para outras dimensões ou realidades? Essa pergunta tem impulsionado especulações sobre o papel dos sonhos na compreensão da consciência humana e na sua conexão com o universo. As culturas ao redor do mundo têm atribuído significados diversos aos sonhos ao longo da história. Desde interpretações simbólicas até visões proféticas, os sonhos têm sido considerados janelas para o inconsciente e até mesmo para o divino. No entanto, a ciência ainda está desvendando os mistérios dessa experiência onírica. Estudos sobre a atividade cerebral durante o sono estão nos ajudando a entender melhor os processos cognitivos por trás dos sonhos, mas o enigma subjacente permanece. Enquanto continuamos a explorar o mundo dos sonhos, é importante reconhecer a riqueza de possibilidades que eles oferecem. Se eles são simplesmente manifestações do nosso subconsciente, ou portais para reinos além da nossa compreensão, os sonhos continuam a desafiar nossa percepção da realidade. É nos lembrar que, dentro da nossa mente, existe um universo inteiro a ser explorado. Universos paralelos e multiversos. A teoria dos universos paralelos, ou multiversos, é uma ideia fascinante que tem capturado a imaginação de muitos, abrindo possibilidades intrigantes sobre a natureza da realidade. De acordo com essa teoria, nosso universo não seria o único, mas sim parte de um conjunto infinito de universos. Cada um com suas próprias leis da física e trajetórias únicas de eventos. A ligação entre essa teoria e a natureza dos sonhos é uma sugestão intrigante. Algumas pessoas especulam que sonhos podem ser uma forma de viagem interdimensional, onde nossa mente entra em contato com outras realidades existentes nos universos paralelos. Nesse cenário, o conteúdo dos nossos sonhos poderia ser uma manifestação das experiências e eventos que ocorreram em outras versões de nós mesmos, em outras dimensões. No entanto, vale ressaltar que essa ideia é altamente especulativa e ainda não é respaldada por evidências científicas. A teoria dos multiversos permanece no campo da física teórica, e embora seja uma perspectiva intrigante, não há consenso na comunidade científica sobre sua veracidade. Os sonhos continuam a ser um mistério complexo, que envolve não apenas a mente, mas também o cérebro e seu funcionamento. Embora a ligação entre os sonhos e os universos paralelos seja uma ideia cativante, ela permanece no reino da especulação e teoria, até que haja evidências para apoiá-la. Até lá, os sonhos continuarão a ser um território intrigante para exploração, reflexão e criatividade. A viagem astral nos sonhos. A crença na viagem astral, ou projeção da consciência, é uma perspectiva que tem raízes em várias tradições espirituais e culturais ao redor do mundo. De acordo com essa ideia, a consciência de uma pessoa é capaz de se desprender do corpo físico e explorar livremente o espaço e o tempo, inclusive durante os sonhos. Os defensores da viagem astral acreditam que durante os sonhos, a mente pode alcançar estados de consciência expandida, nos quais a experiência de sair do corpo se torna possível.
Essas experiências são frequentemente descritas como sensações de flutuação, liberdade de movimento e a capacidade de explorar lugares distantes, ou mesmo outras dimensões. A conexão entre viagem astral e universos paralelos é uma especulação interessante e tem atraído a atenção de entusiastas de fenômenos espirituais e metafísicos. Alguns acreditam que, durante a viagem astral, é possível atravessar os limites do nosso universo e entrar em contato com realidades alternativas, que normalmente estão além da nossa percepção. Embora existam relatos de pessoas que afirmam ter experimentado a viagem astral durante os sonhos, a comunidade científica tende a abordar essas experiências com ceticismo e requer evidências para validar tais alegações. No final, a viagem astral nos sonhos permanece como uma questão controversa, com visões divergentes entre os que acreditam nas dimensões espirituais e os que preferem explicações mais fundamentadas na neurociência e na psicologia. Independentemente das crenças individuais, a complexidade dos sonhos e da mente humana continua a ser um território fascinante de exploração, explorando o subconsciente coletivo. A teoria do subconsciente coletivo, proposta por Carl Jung, oferece uma perspectiva intrigante sobre os sonhos e sua conexão com a mente humana, em um nível mais profundo e universal. De acordo com Jung, o subconsciente coletivo é uma camada compartilhada de pensamentos, memórias e experiências que todos os seres humanos têm em comum. Essa camada é composta por arquétipos, que são padrões e símbolos universais que permeiam as culturas e as épocas. Quando aplicada aos sonhos, a teoria do subconsciente coletivo sugere que nossos sonhos podem ser uma janela para esse reservatório de imagens e significados compartilhados. Em outras palavras, símbolos e histórias que encontramos em nossos sonhos podem ser reflexos dos arquétipos presentes no subconsciente coletivo. Esses símbolos podem ter um significado mais amplo e profundo do que apenas nossas experiências individuais. Jung acreditava que os sonhos têm o potencial de nos conectar a uma consciência coletiva que transcende nossa individualidade. Isso significa que, por meio dos sonhos, podemos acessar uma sabedoria ancestral e uma compreensão mais profunda das questões humanas fundamentais. Os temas e imagens recorrentes em sonhos ao redor do mundo podem refletir a presença dos arquétipos do subconsciente coletivo. Essa abordagem oferece uma maneira fascinante de entender os sonhos, não apenas como manifestações individuais, mas como uma ponte para uma dimensão mais ampla da consciência humana. No entanto, é importante notar que a teoria do subconsciente coletivo também é uma questão de debate na comunidade científica. Com algumas críticas sobre sua validade, ainda assim, a ideia de que os sonhos podem nos conectar a uma rede mais ampla de significados continua a inspirar reflexões e explorações. Embora a ideia de que os sonhos são uma janela para outros mundos seja profundamente sedutora, é importante reconhecer que essa teoria permanece no reino da imaginação. A ciência ainda está explorando os meandros dos sonhos e muitos aspectos sobre sua origem, função e significado permanecem um mistério. Se os sonhos são ou não janelas para outros mundos, eles permanecem como uma parte rica e enigmática. Independentemente da teoria que ressoe com cada indivíduo, a exploração dos sonhos continua a nos cativar, nos desafiando a desvendar os segredos das profundezas da mente humana e da vastidão do desconhecido. Se você chegou até aqui, escreva aí embaixo nos comentários o que você achou dessa teoria. E até a próxima.